Cadê o Guilherme? Guilherme. Isso vai aparecer no YouTube, vocês sabem, né? Hoje é unidade, compromisso. Acredito que a nossa unidade não é plena, não é perfeita. E esse é um negócio que começou com esse intuito mesmo de ter várias igrejas e tal. E da gente ser bem unido. É o que é difícil por parte de algumas pessoas por causa de aceitar as diferenças doutrinárias e outras coisas. Estejamos nesse tempo aqui, um tempo bem legal de educação e de não só um ajuntamento, mas realmente nos conectar os nossos corações uns aos outros, naquele que é o centro. Jesus, nós conhecemos que Tu és a nossa cabeça. Jesus, que o Senhor esteja conosco nesse momento, como o Senhor sempre está, e que nós venhamos ser edificados pela Sua palavra, pelos louvores. Quem é a igreja sozinho? A igreja é a junção do corpo de Cristo. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também Cristo em nós, que somos muitos, formando um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Somos seres únicos, mas fomos feitos para viver coletivamente. Por esse motivo, Ele nos ensina que o Pai é nosso, o pão é nosso. Ele diz, livra-nos do mal, para que venha o Teu reino a nós. Nós é uma mensagem que é necessário estar dentro de cada um aqui, dentro de cada coração, pois para eu ser gente eu preciso estar ligado, vinculado, no mesmo propósito, nos mesmos objetivos com o outro. Eu sou porque nós somos. Vamos seguir cantar, todas as vezes que eu cantar. Guerra Fria, vítimas que ninguém vê. Caiam os muros, tirem as pedras. Nossa unidade não é real. Se é verdade o que pregamos, por que erramos não sendo um? Preparamos a mesa, com humildade e honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, com humildade e honra. O que eu gosto muito dessa passagem é que ele não diz onde estiver um só, ele começa dizendo onde estiver dois ou três. Ou seja, para que a presença de Deus seja sempre com a gente, tem que ter uma comunhão. Sempre tem que ter duas ou três pessoas em comunhão, sendo uma pessoa só, uma unidade, um único objetivo. Sempre deixando as nossas diferenças do lado e sempre lembrando que o nosso objetivo é sempre o mesmo. Eu creio que nesse momento o Espírito Santo vai falar com vocês através daquilo que eu falar. O Espírito Santo tem falado isso para nós que estamos administrando o reino desde o começo, que é o sentido da unidade. Como que a gente... vocês perceberam aquilo que foi falado na palavra, nos textos que foram lidos aqui? Primeiro fala a respeito de crianças que se unem coletivamente para distribuírem igualmente aquilo que uma só poderia ter, de modo egoísta. O que é mais vantajoso? A criança pegar sozinha uma coisa, vamos imaginar que seja um contexto de crianças carentes, uma tribo, né? Crianças carentes, seria mais vantajoso uma criança pegar tudo para ela e o resto passar fome? Ou seria mais interessante que todas dividissem igualmente?
Igualmente, lógico. A gente está aqui e o outro texto fala a respeito de um encontro que nós estamos tendo aqui. A música fala, é uma música na verdade, né? Não é exatamente um texto. A música fala a respeito de um encontro onde não existe mais o nós, o eu, passa a existir o nós agora. A partir do momento que nós estamos juntos, que nós estamos unidos, não sou mais eu, não é mais você, agora somos nós, como um corpo só em Cristo. Como um corpo só, e o que nos une é um objetivo em comum, é a verdade, é alcançar o reino dos céus. Aquilo que nos foi proposto na cruz, uma mensagem de salvação nos foi proposta, e agora nós estamos aqui reunidos não como um ser individualmente, mas como um corpo, como um organismo só. Para começar, eu queria dizer, para eu falar de unidade, eu precisei apanhar muito na vida. Eu já xinguei todo mundo no Facebook, já fiz mó furdunço falando mal de todo mundo. E cara, na hora que você olha pra trás, tudo que eu fiz, você olha pra trás e vai falar, que vergonha, esse cara era crente. Eu vou contar um pouquinho da história da igreja, porque a história da igreja tem muito a ver com isso. A igreja começou lá em Atos, quando Jesus morre e ressuscita, ele fala, vão, preguem o evangelho a toda criatura. A igreja começava a se reunir, vendia as posses, tinham tudo em comum. Enquanto a igreja estava sendo perseguida, primeiro, segundo século, terceiro século, enquanto a igreja estava sendo perseguida, ela só olhava para Cristo. Ela depositava sua confiança em Cristo, todos juntos, depositando a sua confiança em Cristo. A partir do momento que acabou a perseguição, a igreja passa a parar de olhar para Cristo e passa a olhar para si mesma. Passa a haver debates, concílios. Tem as partes boas, tem aspectos bons nisso, mas tem aspectos ruins, porque a igreja começou a se dividir. E quando Constantino se converte e torna a religião oficial do reino o cristianismo, a igreja volta a se unir. Ao longo do tempo, a igreja, olhando para si mesma, foi se desviando da verdade. E em 1517, a igreja se divide novamente. Acontece um avivamento da palavra, um avivamento onde a igreja volta para o eixo. Aqueles que não concordam com a mensagem, aqueles que não se apoiam na palavra, ficam no canto, e aqueles que querem voltar para a palavra, se voltam para o canto. A igreja deveria ser una. Essa igreja que volta para o centro, para olhar para Cristo, deveria ser una. Mas o que acontece? Lutero não concorda com Zwinglio, que não concorda com John Locke, que não concorda com Calvino, que não concorda com Armínio, e aí vai criando várias divisões. Aí vai criando as igrejas tradicionais, mais para frente as igrejas pentecostais, e várias divisões vão acontecendo. Se a igreja é uma só, por que está tendo essas divisões? Será que o nosso egoísmo, a nossa disputa por poder fala mais alto do que o amor? Fala mais alto do que a fraternidade entre os irmãos, que os irmãos devem ter? Em 1517, a partir de 1517, houve o surgimento de várias denominações devido a divergências acerca de doutrinas não essenciais. Falta de humildade e amor à causa maior. Houve uma falta de amor à causa maior. O reino é a nossa causa maior. O reino de Cristo, nossa causa maior. O reino de Deus é a nossa causa maior. E a gente ainda diverge em certas doutrinas, onde não era pra gente se divergir. Era pra gente olhar para aquilo que é fundamental e sair por aí pregando o evangelho. A mensagem de Cristo é: vão e preguem o evangelho a toda criatura. Não é vão e se degladeiem com doutrinas, cada um com a sua doutrina, brigando entre si. Não é assim. Sabe quem gosta muito dessa divisão? Vou falar alguém que gosta muito dessa divisão. Aliás, ele gosta de duas coisas. O diabo gosta de duas coisas, que divisões da igreja, que é a briga entre os irmãos, denominações,
Porque enquanto nós estamos divididos, tem várias pessoas aí no mundo se perdendo. Enquanto nós estamos brigando entre nós no YouTube, no Facebook, igual eu fazia, tem muita gente se perdendo aí. Enquanto nós estamos nos degladiando acerca de quem está certo, qual doutrina está mais certa, tem muita gente se perdendo, indo para o inferno porque a gente não está lá. Porque a gente não está lá levando eles a mensagem do Evangelho, levando a eles a mensagem do Evangelho. E a outra coisa que o diabo gosta bastante, que ele mais gosta, é crente que vai na igreja no final de semana, volta para sua vida e no outro final de semana está na igreja novamente e fica acomodado nisso. Acomodado na sua denominação, não querendo se juntar com os outros, sendo exclusivistas e estando lá acomodado. Eu estou bem na minha igreja. Por que eu vou sair com os outros de outras igrejas que não concordam com a minha doutrina para ir pregar o evangelho para as pessoas na rua? Não faz sentido, né? Faz sentido, sim. Quando você tá nesse pensamento de divisão, de facção, de querer que a sua doutrina seja maior do que as outras doutrinas, de querer frequentar a igreja no final de semana e continuar o mesmo durante a semana, depois voltar no final de semana para se encher de alguma forma, você está fazendo exatamente aquilo que o diabo quer. É exatamente isso que o diabo quer, te manter dentro da igreja. O diabo não quer que você venha para fora. Ele não quer que você venha aqui, ouça essa mensagem, se transforme e vá para a rua pregar o evangelho. Ele quer que você fique na igreja. Exatamente, você já está salvo. Só que para o reino de Deus não avançar, é bom que você fique na igreja. Para o reino de Deus não ser expandido, é bom que você fique na igreja. Vocês estão entendendo? Estão entendendo a mensagem? O que mais? Desse jeito, essa é a estratégia. Eu estou revelando para vocês a estratégia do diabo. O reino não vai avançar enquanto a gente estiver dentro das nossas igrejas, não querendo nos misturar com outras. O reino de Deus não vai avançar enquanto nós estivermos brigando entre nós, por causa de denominação, por causa de qual igreja é maior, qual igreja tem mais membros, por causa de doutrinas. Eu acredito na predestinação, o outro acredita na presciência. E daí? Se a gente não sair por aí e pregar o evangelho, nós estamos fazendo aquilo que o diabo quer. Nós estamos fazendo aquilo que agrada ao diabo. Nós estamos sendo instrumentos na mão do diabo. Vamos ver. A divisão é uma das mais sutis e uma das principais armas do diabo para combater o avanço do reino. Se nós estamos desunidos, nós estamos fazendo exatamente aquilo que o diabo quer. Enquanto brigamos entre nós, os perdidos continuam perecendo em direção ao abismo. Enquanto a igreja tira os olhos de Cristo e passa a olhar para si mesma, ela entra em estado de rebelião contra Deus. Gente, não é só fazer a vontade do diabo isso. Não envolve só essa questão. É ir contra Deus. Deus ordenou, vão pelo mundo, preguem o evangelho, sejam um corpo, como eu sou com o Pai, sejam um. E a gente está fazendo exatamente ao contrário. Se nós estamos fazendo exatamente ao contrário, nós estamos nos rebelando contra Deus. Nós estamos nos rebelando contra a ordem direta que Deus nos deu. Nós precisamos nos unir. A divisão não é boa para o corpo. E hoje nós carecemos da glória de Deus porque um dia o primeiro casal passou a confiar em si. A partir do momento que a igreja tira os olhos de Cristo e passa a confiar em si mesma, a igreja começa a se perder. A igreja começa a se dividir. Cada um quer se tornar maior do que o outro, passa a olhar para si mesmo e se perde de Deus. E começa a carecer ainda mais da glória de Deus. Nós estamos fazendo tudo errado. Nós estamos completamente equivocados daquilo que nós estamos fazendo. O pessoal que está aí fora, nas baladas da vida, bebendo, usando drogas, totalmente alienadas de Cristo, totalmente perdidas, elas vão morrer. Jesus vai voltar, eles perecerão, e isso será requerido das nossas mãos. O povo que está se perdendo, ele não está se perdendo somente por culpa deles, está se perdendo por culpa nossa. Se a gente estivesse lá, em vez de ficar brigando, talvez eles tivessem uma chance de se converter. Talvez eles tivessem uma chance de mudar de vida. Mas não, nós estamos brigando entre nós.
Isso não é justo. Isso é errado. Os salvos, como um só povo, têm a obrigação de proclamar a salvação e a glória de Deus entre os perdidos. Jesus não pediu, viu? Por favor, se vocês puderem, se vocês tiverem vontade, se vocês sentirem no coração de vocês, vão e preguem o evangelho a toda criatura. Ele não falou isso. Ele não falou isso. Ele falou, vão. É um imperativo, é uma ordem. Vão e preguem o evangelho a toda criatura. Nós estamos fazendo isso? Avalie vocês aí, sinceramente, nós estamos fazendo isso? Eu não estou fazendo isso. Eu não estou fazendo isso. Nós não podemos nos dividir. Ou vocês acham que o Senhor fica feliz ao ver o corpo de Cristo dividido? Será que ele fica feliz? Não, né? Não fica. Em Apocalipse, capítulo 9, capítulo 5, versículos 9 e 10, diz que Jesus nos constituiu reino e sacerdotes diante de Deus. A gente percebe que o reino está em singular. Tá? Sacerdotes, sim, sacerdotes é cada um individual. Sacerdotes com Cristo. Mas reino está individual, é um singular. Reino é um singular. Então, se o reino é singular, se o reino é um só, por que a gente insiste em fazer vários reinos? Por que a gente insiste em criar o reino da presbiteriana, o reino da assembleia, o reino da batista, o reino dos calvinistas, o reino dos arminianos? Por que a gente insiste nisso, se o reino é um só? Se há um só reino, nós não devemos nos dividir. Se há um só reino, nós precisamos entender que nós fazemos parte de algo maior do que as nossas brigas, do que as nossas divergências doutrinárias. Jesus diz que todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Será que esse é o nosso objetivo? Arruinar o reino de Cristo? Nosso objetivo é desfazer o reino de Cristo nessa terra? Porque imagina as pessoas que olham de fora para essas divisões da igreja, as pessoas que olham pro vídeo do Silas Malafaia, por exemplo, para a resposta dos calvinistas a ele. Imagina o que a igreja, o povo de fora tá vendo? Eu vou me juntar com esses caras aí que ficam brigando entre si? Eu vou me juntar com esses caras aí que não tem amor nenhum? Se eles não têm amor nenhum entre si mesmos, imagina para os outros que estão de fora. Até parece. Nós teremos esse amor? Vale a pena brigar por nossas linhas teológicas em detrimento da fraternidade do reino de Deus? Será que vale a pena isso? Ou é melhor a gente prezar pelo reino de Deus em vez de ficar brigando? Jesus diz assim: se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. A vontade, ele tinha a vontade dele de não ir para a cruz, claro, ele ia sentir dor, ele ia sofrer, mas ele fala, acima de tudo, que não seja feita a minha vontade, seja feita a sua vontade. A vontade de Deus é que nós permaneçamos unidos, a vontade de Deus é que o reino avance. Se nós não estamos em prol do reino, se nós não estamos lutando em prol do reino, em prol da união entre os irmãos, da unidade entre os irmãos, nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Os crentes, tem mais uma palavra aqui para finalizar a introdução. Para finalizar a introdução, tem a última coisa aqui. Alguns frutos do Espírito são dissensões e frutos da carne. São dissensões e facções, que Paulo fala lá em Gálatas 5. Os crentes e as igrejas que promovem esses frutos são carnais. São igrejas carnais, são crentes carnais. A advertência para isso é que não herdarão o reino de Deus. Quem aqui quer herdar o reino de Deus? Se todo mundo aqui quer herdar o reino de Deus, então nós devemos
fazer a vontade de Deus, manifestar os frutos do Espírito e não da carne. Se a gente tem frutos da carne, a gente tem que fazer morrer esses frutos da carne. Olhar para aquilo que é do Espírito e prezar por aquilo que é do Espírito, buscar aquilo que é do Espírito. Os que promovem dissensões e facções constituem-se inimigos do corpo de Cristo, do reino de Cristo e, acima de tudo, do próprio Cristo. Terrível coisa cair nas mãos do Deus vivo. Se vocês não querem ser inimigos de Cristo, inimigos do reino de Cristo, vocês devem estar unidos. Nós devemos estar unidos. Nós devemos lutar para o avanço do reino de Deus. E agora vamos para a mensagem. Paulo exorta a união. Ele exorta em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em o mesmo sentido e em o mesmo parecer. Primeiramente, ele fala, rogo-vos. O que ele está falando? Eu imploro para vocês, eu suplico para vocês, pelo amor de Deus, por favor, eu estou pedindo para vocês que vocês estejam unidos. Ele faz um apelo ao bom senso. Por que um apelo ao bom senso? Ele fala, né, esse rogo-vos, e vamos parar para pensar um pouquinho. Tem vantagem no corpo de Cristo estar dividido? Tem vantagem no corpo de Cristo estar dividido? Não tem vantagem nenhuma. O próprio Jesus diz, né, o reino dividido contra si mesmo não vai subsistir. Não vai sobreviver um reino dividido contra si mesmo. É melhor os irmãos estarem divididos em contendas ou unidos em amor? Unidos em amor. Essa é a grande realidade. Em segundo lugar, ele fala, rogo-vos pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele faz um apelo à consciência cristã. Ele está falando mais ou menos assim, se vocês estiverem desunidos, vocês não estão honrando o nome de Cristo. Nós não estamos refletindo a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo entre a igreja. Nós estamos falando praticamente para o povo que está fora que Deus não tem uma união com a igreja, que Deus é meio que bipolar, porque uma hora ele está unido, uma hora está desunido. Nós estamos desonrando a Cristo. Nós estamos desonrando o Senhor. É uma exortação, em segundo lugar, né? Ele fala, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso que ele está falando é uma exortação do próprio Cristo. Ele está falando que Jesus está falando. Jesus está falando para que vocês sejam unidos. Jesus está falando para que vocês se mantenham um corpo, um reino. Assim como Cristo é um só com o Pai, nós devemos ser um só corpo em Cristo. A união da igreja é uma forma de proclamar a glória de Deus. Como diz Jesus, para que o mundo veja que assim como eles são um, eu sou um contigo. Assim como eu sou um contigo, eles são um. A unidade da igreja proclama a glória de Deus. Agora, se nós não estamos unidos, as pessoas não vão ver Deus em nós. As pessoas não vão ver a glória de Deus em nós. E a reflexão que eu deixo aqui é, será que nós temos ou nós desejamos ter esse comprometimento com Cristo de prezar pela união? Será que nós desejamos isso? Será que nós queremos essa união? Quem quer essa união? Que bom, a mensagem está fazendo efeito então. Amém, Jesus. Em terceiro lugar, ele fala, sejais unidos. É um apelo à consciência de grupo. Pensando no bem do grupo ou da igreja, o cristão ou a pessoa não busca os seus próprios desejos. Antes, ela busca fazer aquilo que faz bem a todos. Quando o cristão reconhece o senhorio de Cristo, reconhece aquilo que Cristo fez, quando ele chegou na mais baixa humilhação de estar pendurado na cruz por amor de vocês, por amor de nós, quando ele lavou os pés dos discípulos, preferindo servir do que reconhecer, do que prezar pelos seus próprios interesses, quando a gente entende isso,
a gente entende o verdadeiro cristianismo. A gente entende o verdadeiro amor em Cristo. A consciência de grupo é importante. Não eu, mas vocês. O importante não sou eu, o importante é vocês. Para mim tem que ser vocês, para vocês tem que ser os outros. O importante para cada um não é vocês mesmos, não é nós mesmos, mas é o outro. Se o meu próximo, é a famosa frase, né? Se o meu próximo não tem nada e eu tenho 2 pães, nós 2 temos meio pão. Certo? Como a Renata escreveu, pão nosso, Pai nosso, venha a nós o teu reino. É uma união, uma unidade, um reino, um povo. Está certo, tá bom. A conclusão que eu chego aqui é essa. Tem diversidade na unidade? Eu posso discordar de vocês em alguns pontos. Tem essa diversidade, certo? Existe isso. Mas essa diversidade não é motivo para que a gente esteja dividido. Essa diversidade não é motivo para que a gente fique brigando entre nós no Facebook, como eu fazia. Essa diversidade não é motivo para que venha alguém e refute o outro, e o outro refute um, e assim os que estão de fora vejam isso e falam, patético. Que vergonha! O diferente não é herege. Vou repetir. O diferente não é herege. É apenas quem faz ou entende de outra forma. É só isso. É só isso. É apenas quem faz e entende de outra forma. E não é herege por isso. A menos que negue o fundamental, certo? A gente entende por fundamental aquilo, né? Jesus... graça, salvação pela graça, tá? Enfim, vocês entendem isso, né? Nós somos clones? Não. Pera aí que virou aqui, pera aí. Nós somos clones? Não. Nós somos diferentes? É possível que sejamos, talvez. Tolerantes? No não essencial, sim. No fundamental, inamovíveis. Quando nós entendemos a unidade, nós passamos a entender o comprometimento com Deus. E aí nós começamos a ter um compromisso com os irmãos, um compromisso com a igreja, um compromisso com Cristo. Quando eu digo compromisso com a igreja, eu não estou falando para vocês saírem das suas igrejas, virarem desigrejados e participarem só disso aqui. Estou falando compromisso com a igreja que vocês vão e com a igreja de Cristo. Certo? Em Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 1 vai falar, presta atenção, que é a palavra de Deus agora, hein? Sempre foi, né? Mas, vamos lá. Portanto, se vocês já ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensem nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque vocês já estão mortos e as suas vidas estão escondidas com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vocês se manifestarão com Ele em glória. Mortifiquem, pois, os seus membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a ganância, que é a idolatria. A ganância é a idolatria. Se a sua igreja tem a ganância de ganhar membros, preciso de membros, preciso mostrar que minha doutrina está certa, preciso mostrar que eu estou certo, a ganância é a idolatria. É isso que Paulo está falando. A gente tem que rever os nossos conceitos sobre aquilo que nós estamos fazendo. Nós temos que refletir sobre aquilo que nós estamos fazendo. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quem pratica tudo isso que eu mencionei atrás são filhos da desobediência. Nas quais também em outro tempo vocês andaram, quando viviam nelas. Mas agora despojem-se também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da boca de vocês. Não mintam uns aos outros, pois que já se despiram do velho homem com seus feitos
e se vestiram do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego, a imagem daquele que o criou, onde não há grego, não há judeu, nem circuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem servo, nem livre, nem assembleiano, nem presbiteriano, nem batista, nem metodista, nem calvinista ou arminiano, mas Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Revistam-se, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro. Aproveitar já o momento, se alguém tiver queixa contra o outro, suportem-se. Se alguém tiver queixa contra o outro, já perdoa agora. Agora é o momento de perdoar. Se você tem alguma coisa contra o outro, eu vou aproveitar e já pedir perdão para os meus irmãos pentecostais, assembleanos, de tudo que eu postei já antigamente no Facebook, sei lá, onde quer que seja. Eu já falei muito mal de vocês, eu vou até apagar lá, vou entrar no... Enfim, eu peço perdão a vocês desde já, tá? Porque aquele outro eu não entendia da forma que entende hoje. Não perdoa. Não perdoa. Desculpa. Assim como Cristo perdoou vocês, assim façam vocês também. E acima de tudo, revistam-se do amor, que é o vínculo da perfeição. O amor, em outras palavras, une perfeitamente todas as coisas. Une perfeitamente todos os crentes, todos os irmãos. O amor é o que deve reinar nos nossos corações. O amor acima das nossas vontades, dos nossos desejos, é o amor que tem que vigorar. Acima de tudo, o amor. A palavra de Cristo... Cadê? Peraí. E a paz de Deus, para a qual vocês também foram chamados em um só corpo, domine no coração de vocês. Então, se nós somos um só corpo, nós precisamos ter paz uns com os outros. A palavra de Cristo habite em vocês abundantemente, em toda sabedoria, ensinando e encorajando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ensinando e encorajando uns aos outros. Com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça no coração de vocês. E quando vocês fizerem, tudo quanto vocês fizerem por palavras, façam tudo em nome de Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus, certo? Certo? Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. E aí eu pergunto para vocês, até que ponto nós estamos dispostos a renunciar à nossa vida para prezar a vida de Cristo, para prezar o reino de Cristo? Até que ponto nós estamos dispostos a isso? A renunciar à nossa própria vida para seguir o mestre da vida. Nós temos que entender que Cristo é o nosso maior bem. Nós devemos viver as nossas vidas para a sua glória. Ele nos chama de amigos e diz que ninguém tem amor maior do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. Ele deu a sua vida pelos seus amigos. Pelos seus amigos. Nós estamos dispostos a isso? Hein? Nós estamos dispostos a isso? A dar a nossa vida por Cristo? Se Ele nos considera amigo, nós consideramos Cristo como nosso amigo? Consideramos Cristo como nosso amigo? Sim! Se nós consideramos Cristo como nosso amigo, nós devemos fazer a vontade dele, nós devemos morrer por ele. Porque esse é o amor maior que alguém pode demonstrar por outra pessoa, morrer por ela. Nós estamos dispostos a dar nossa vida por amor a Ele? Nós fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório e o que não se vê é eterno. Deixando as coisas que para trás ficaram e olhando para as que estão na frente, nós prosseguimos para o alvo, rumo ao prêmio da carreira que nos foi proposta. Nós estamos dispostos a renunciar aos nossos prazeres, às nossas redes sociais, os nossos lazeres, nossos hobbies, para investir no reino de Cristo?
Nós estamos dispostos a renunciar ao nosso descanso no final de semana para investir na oração e no ministério da palavra, no intenso estudo da Bíblia, para conseguir conhecimento, para ganhar aqueles que estão lá fora? Nós estamos dispostos a isso? Se nós queremos ver as pessoas dessa cidade se rendendo aos pés de Cristo, nós precisamos ser um com a igreja, nós precisamos ter um comprometimento com Cristo. Eu quero saber aqui nesse momento, quem que se compromete com Cristo? Quem quer? Quem tem o desejo de se comprometer com Cristo e com a igreja? Opa! Se vocês têm o desejo de se comprometer com Cristo, com a igreja, fique de pé. Deus, que nós sejamos um em Ti, que caia no escuro, façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Sem amigo, sem amor, eu reino bem, se eu anunciar, eu reino bem, se minha postura mudar. Junta todo mundo.